Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para a parte 2 da nossa aula a respeito de indústrias siderúrgicas. A disciplina de processos industriais 1 no bacharel em Química Industrial e IFES Campus Aracruz. Eu sou o professor Otávio Maioli e fazendo créditos ao professor Adriano Scheidt, que disponibilizou várias imagens desta apresentação e eu as utilizei para a nossa aula. Agora vamos tratar do processo de aciaria, que é o processo que se refere definitivamente à produção de aço. Antes de mais nada, para completar a aula anterior, fazendo uma breve revisão dos conceitos, todo o fluxograma do processo. Então, veja, eu comentei sobre todo o início até o alto forno e depois o despejo no carro torpedo. E também falei que é no carro torpedo que acontece a dessulfuração, a redução, a diminuição da concentração de enxofre no ferro gusa. Então, pessoal, é importante destacar, dentro de tudo que foi falado e reforçar da aula anterior, é que como em referência a esse slide, mas o ferro gusa, no final das contas, ele fica com 94% de ferro. Vai ficar com 5 a 6% de carbono, e o restante de outros elementos, os elementos que estão presentes ali, como manganês, enfim, diversos outros. E aí, só para fazer referência, pessoal, antes de começar a falar de aciaria, esse processo de ferro gusa, toda essa etapa, ela também é chamada de redução. Na verdade, foi daí que surgiu a determinação de se utilizar esse termo para espécies que recebem ou ganham elétrons lá na eletroquímica, em reações eletroquímicas. Elementos que ganham elétrons sofrem redução e elementos que perdem elétrons sofrem oxidação. Isso foi desenvolvido a posteriori, mas um processo já em curso é o processo industrial de produção de ferro gusa a partir do minério de ferro. O que acontece? O minério de ferro é ferro e oxigênio. Eu tenho uma massa. Eu tiro o oxigênio e deixo só o ferro. O que aconteceu? A redução. Houve a redução do peso da massa do material. E é daí que vem a redução, reduzir o minério a metal. Beleza? Ali tem uma foto, nem comentei, mas é uma foto externa do alto forno, para dar uma dimensão disso dentro de um complexo siderúrgico. Mostrei aqui, o carro torpedo, a dessulfuração. Ok, vamos começar a parte 2 da nossa aula então com a aciaria. Ali vai ser a produção de aço. Então, pessoal, chega no carro torpedo, passou pela dessulfuração, o material do ferro gusa então vai ser vertido na aciaria. Esse equipamento também é chamado de conversor. Conversor porque ele vai converter o ferro gusa a aço. Então ali é onde a gente vai refinar esse material. A transformação então do ferro gusa para o aço, realizada em conversores de oxigênio, através da oxidação dos elementos do gusa que se deseja remover ou diminuir, como carbono, silício, fósforo, enxofre. Então nós temos enxofre ainda ali dentro, e também temos que remover
outros compostos que em concentrações muito altas são indesejáveis para o aço. Então o que acontece? Esse material entra, o ferro gusa entra derramado na aciaria, no conversor, e aí ele vai receber um jato, né, um sopro de oxigênio. E esse oxigênio dentro vai remover esse material e também levar a concentração de carbono para aquela faixa, que é a faixa, né, reduzindo a concentração, que está em torno de 4%, ele reduz a faixa de carbono para a faixa específica para aço. O ferro gusa também é derramado e por muitas vezes também se usa o fundente para manter esse material ainda em estado líquido, liquefeito. Então o fundente, como disse na aula passada, ele possibilita isso, ele baixa essa temperatura de fusão do material. E aí aqui entra também um ponto interessante, porque nesse momento também se insere hoje no processo industrial, obviamente, os sucatas. Então veja, nós temos duas funções, né, e importância da sucata nesse momento. A sucata também é material com ferro, né, já aprimorado, ou que seja um aço já aprimorado. Então tem ali o elemento basicamente disponível. A ideia é reciclar esse material. Eu aproveito aquele momento já de produção de refino do aço e adiciono sucata, que é ferro, e ali no ajuste feito do conversor ele vai atender e se misturar ali, né, de maneira homogênea a se inserir e agregar material no aço. Normalmente 15 a 10% desse material ele compõe a massa desse ferro gusa que vai para a aciaria. Então ele entra também compondo 10% da massa do aço produzido. E ele também tem uma função técnica no processo. Como é muito difícil regular a temperatura nesse momento, no sentido de diminuir a temperatura. Colocar a temperatura é fácil, né? Aquecer por meio dos combustíveis utilizados, normalmente carvão mineral. Enfim, aquecer é fácil, difícil é resfriar esse sistema com a temperatura altíssima. Então a sucata ela tem esse poder de reduzir a temperatura, né? De fazer o regulador térmico ali. Possibilita caso no momento a temperatura está desregulada, joga mais sucata, vai dosando a sucata para manter a temperatura. Ok? O teor desses elementos no gusa torna-se esse material demasiadamente frágil, que é o material anterior. Então por isso que o sopro de oxigênio vai tirá-los, para tornar ele mais resistente e adequado. Como disse, né, a sucata ali evita a temperatura atingir valores muito altos durante essa oxidação, isso é muito perigoso. O aço líquido, então, é transportado em panelas para o encantamento contínuo. O que acontece ali, então, é que no momento em que passou pelo processo da aciaria, né, o oxigênio removeu aquele material, ele é o aço semi-pronto e vai para a próxima etapa. Só para representar as reações que acontecem ali com o sopro de oxigênio no meio daquele ferro gusa, ele vai tirar o silício por meio de óxidos, que são removidos no meio de escória. O carbono sai como monóxido ou dióxido, em preferência, né? O monóxido ele tem concentrações pequenas, mas depois ele já se transforma em grande parte em dióxido. E é um gás. O manganês se oxida e forma óxido de manganês, 2+, e o fósforo também forma o
óxido de fósforo, pentóxido de fósforo. Veja, pessoal, que no momento da aciaria também vai se formando, né, esse material vítreo, esse material sólido que vai saindo. São os óxidos. E no momento da aciaria, lá no alto forno, esse óxido basicamente é minério de ferro. Mas aqui, por conta da inserção do jato de oxigênio, ele vai buscar as impurezas. Então, a impureza, a escória do processo de aciaria, ele é menos rico em oxigênio, menos rico em ferro, é mais rico em óxidos de manganês, silício, enfim, né? E aí ele forma também, né, como um sobrenadante no conversor. Aí algumas imagens, mas os vídeos que eu disponibilizei para vocês também trazem riqueza de detalhes sobre a transferência do material para o conversor na aciaria. Olha diversos modelos aí. O conversor, depois do aço pronto, o despejo, o carregamento do gusa e depois o carregamento de sucata ali também, né? O sucata é a imagem à esquerda e o outro é o ferro gusa, né? Passando para o conversor. Alguns arranjos, né, desses materiais, o forno chamado forno panela, o nosso conversor, né? Nós temos na imagem então os nossos conversores, diferentes arranjos. O RH também, né? Existe algumas disposições dessa forma, cada um com uma tecnologia diferente em sua aplicação. A estação de conversão ali também à direita, não saiu ali a imagem, mas é isso. Ok, pessoal, dado que essa parte a gente cumpriu com rapidez, vamos falar também da parte de lingotamento. O lingotamento, então, é a próxima etapa. O aço está praticamente pronto, passou pela especificação, né? Então, nós vamos ter um lingotamento que, na verdade, veja, ele recebe esse nome. Lingotamento remete à língua. É justamente a hora que o aço desce para se formar. E a melhor forma é essa trajetória. Ele a longe parece línguas grandes mesmo, né? E é por isso que se usa o lingotamento. O aço líquido, então, que vai se transformar em placas, tarugos, billets, blooms, enfim, né? Da forma de especificação do cliente. Lingotamento contínuo transforma o aço líquido em formas sólidas do aço. Então ele vai passar, né, para a fase sólida. Preparação, as dimensões apropriadas, manuseio e a transformação mecânica posterior por laminação e forjamento que vamos ver. O aço é moldado, solidificado de maneira progressiva da superfície para o núcleo do veio. A forma é cortada em comprimentos pré-definidos em função da faixa de peso dos produtos finais, buscando minimizar a produtividade dos processos subsequentes. Ok. A parte 2, então, da aula de processos siderúrgicos a gente pode dizer concluída. A aciaria, de fato, é onde se dá a produção de aço, tá? E é um processo que vale a pena colocar, que é um processo delicado, porque é a hora também que tem a conversão,
o sopro de oxigênio, você está um ambiente bem oxidativo, perigoso, requer cuidados com o trabalhador, de segurança do trabalhador, e também emite poluentes ali naquele momento, como o CO2 e outros gases de enxofre, por exemplo, podem sair ali. As considerações e então a gente encerra a parte da 2 de siderurgia e aciaria, ok? Um abraço e até a próxima parte.